Beleza? Vamos trabalhar um pouquinho. Aula de hoje, República da Espada, História do Brasil. A história do nosso Brasil contada em verso e prosa, não é verdade? Bom, vamos começar então buscando nosso arquivo. Nós estamos, na aula passada, a gente falou sobre a crise do Segundo Reinado, né? E a aula de hoje a gente vai falar sobre a chegada da República, a República da Espada. Eu quero até compartilhar com vocês aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo. Aqui, perdão. Achar um negócio bem aqui legal para a gente fazer. Aqui. Pessoal, tipo assim, ó, a gente tem, nós saímos de 1889, tá? Então aqui eu vou fazer uma linha do tempo, ó. Tá? Em 1889, certo? Tá? Não vai dar, peraí. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu preciso digitar isso aqui. Como que eu digito mesmo? Texto. Aqui, ó. Então, ó, em 1889, né? Nós fizemos aqui, ó, rapidamente, ó. Em 1889, proclamação da República, tá? Proclamação da República, beleza? E aí, até 1894, nós temos a República da Espada, tá? República da Espada, beleza? Tranquilão? Aí depois, de 1894 até 1930, nós temos a República das Oligarquias. Beleza? E de 1930 em diante, de 1930 até 1945, por exemplo, nós temos a Era Vargas. Então, em 1930 começa a Era Vargas. Então, a República Brasileira começa agora em suas fases. Beleza? Então, tem a Era Vargas, depois tem a República Populista, depois tem a ditadura militar, e assim por diante. Então, hoje nós vamos ver a República da Espada, que vai de 1889 até 1894. Meu querido editor, tira aquela parte que eu risco com o mouse, que estava horrível, beleza? E aí deixa só essa parte bonitinha para os meus alunos verem, tá bom? Rodrigão, que é o cara que cuida da bagaceira aí. Fechou? Vamos ferrar esse stop aqui, beleza? Vamos então aqui para a nossa aula, para o nosso grande roteiro. Tá? No roteiro de hoje, a gente começa aqui. Ó. Primeiro, claro, você sabe, né? Foi o protagonismo do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro que protagonizou o golpe militar, que derrubou a monarquia. E aí a gente não tem qualquer participação da população brasileira nesse processo todo e tal. A nossa monarquia ela foi derrubada por meio de um golpe militar sem que houvesse a participação do povo brasileiro. Agora, o fato é que o povo também nunca participou de nada, né? A população brasileira sempre foi expulsa das transformações históricas do Brasil. A independência do Brasil também não teve participação popular, né? Em 1822, correto? Agora, tem o fato que é importante quem está no poder são os militares, o cenário é ruim, cenário de crise econômica, muito séria, certo? A crise econômica porque o mundo está quase chegando aí à Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de uma época em que as nações estão se preparando para o primeiro grande conflito mundial. Então, o cenário não é bom para a economia. O Brasil termina a monarquia e começa a república em crise econômica. Nossas exportações de café estão ruins, certo? O mercado externo está muito preocupado com a possibilidade de uma guerra mundial. Então, a situação da economia do Brasil é muito ruim, a expectativa é muito ruim, porque nós dependemos demais da exportação de produtos agrícolas. Bom, quanto a divergências com a elite rural, eu estou falando que os militares, eles são centralizadores. Os presidentes que estão no poder, eles querem governar o poder, querem ter o poder nas suas mãos e não dividir com ninguém, certo? Então, há uma divergência porque a elite rural tinha expectativa de ter o poder também, porque assim caiu o imperador, que tinha poder centralizado.
Então, as elites locais, os grandes fazendeiros locais, acreditavam que a república era uma oportunidade deles terem mais poder nos estados. Mas isso não aconteceu. E o que acontece? Fortalece o sentimento federalista. O que é esse sentimento federalista? A elite brasileira quer ter mais autonomia, mais poder de decisão, só que os presidentes que estão no poder, nesse momento, não querem dar essa autonomia aos estados. Então, quando você fala, por exemplo, em federalismo, né? Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso? Quando você fala em federalismo, já parou para pensar o que é isso? Vou dar um exemplo para você, vou dar um exemplo prático. Vou falar de federalismo hoje, né? Para você entender bem o que é. Nós estamos vivendo uma época muito difícil por causa da pandemia do Covid-19, né? E os estados, eles estão batendo bastante de frente, muitos estados estão batendo de frente com o poder do presidente, o poder central, o poder federal. Tá? Os estados, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo mais autonomia para poder decidir sobre a realidade do vírus no seu estado. Cada estado tem uma realidade, não é? Por exemplo, o estado de São Paulo, a situação é muito precária, e o governador de São Paulo acredita que tem que fechar o estado para evitar que o vírus se propague. Agora, o presidente do Brasil acredita que não, que o ideal é deixar as coisas mais liberais, porque ele acredita que tem que muita gente vai ficar desempregada se fechar a economia, então ele vai na contramão do que defende o governador do estado. E qual é a decisão que prevalece? É a decisão do governador. Apesar do presidente não querer que o estado, que a economia feche, o governador que define isso. Isso é federalismo. Você garante ao estado autonomia sobre as decisões. Nessa época aí não tinha isso. Nessa época não tinha. Os presidentes controlavam as decisões e não deixavam os estados livres para tomarem as suas decisões. Ou seja, a elite rural brasileira queria um federalismo, mas os presidentes não deixavam. Tá? Outro ponto importante também é a oposição da Marinha. Nesse caso, as Forças Armadas não contaram com o apoio da Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira era contra a República, ela era monarquista, tá? E havia uma divergência histórica entre os presidentes, né? O Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente, e o Floriano Peixoto, que é o segundo presidente. Porque o Deodoro da Fonseca, ele era o quê? O republicano convertido. Ele era monarquista. Já o Floriano Peixoto era um republicano convicto, né? Então havia uma certa discordância, um certo desconforto entre os dois. Mas o que há de convergência? Se apesar das divergências históricas entre os dois, porque um era monarquista, o outro era republicano de pai e mãe, tá? Há uma convergência. Ambos concordam que a monarquia acabou. Tá? Ambos concordam que a monarquia acabou e é preciso, então, levar o Brasil a um regime consolidado, um regime democrático consolidado. Tá bom, meus amores? Então, assim, apesar deles eles não confiarem muito um no outro há muitos anos e tal, eles concordam que é preciso consolidar o regime republicano, porque o imperador, inclusive, já foi embora, a família real também, o imperador está no exílio e daqui a pouco, inclusive, vai morrer porque está doente, vai morrer 2 anos depois, né, de 1889, vai morrer em 1891 e tal. Beleza, meus amores? Só antes de falar da consolidação da República, eu preciso falar com vocês sobre o deslocamento diplomático brasileiro e a nossa aproximação com os States, com os Estados Unidos da América. Não esqueça que, durante a monarquia, nosso principal parceiro era a Inglaterra. Tá? Nossa principal parceira economicamente, diplomaticamente. Agora, quando vem a República, quando a República foi proclamada, a nossa diplomacia começa a se aproximar mais dos Estados Unidos e se distanciar um pouco da Inglaterra. Por quê? Porque nessa época, no século XIX, os Estados Unidos estão virando aquela potência mundial que a gente vai ver, né, que vai virar no século XX. Então, os Estados Unidos estão se fortalecendo bastante na América e defendendo aquela que é a doutrina mais bem pensada para a construção do imperialismo americano na América Latina, que seria o quê? A doutrina Monroe. Lembra? A doutrina Monroe falava assim, América para os americanos, não é? América para os americanos contra quem? Contra a Europa, que tanto nos explorou. Então, durante o período republicano, a partir do período republicano, nós vamos nos aproximar dos Estados Unidos. Por isso que quando a gente entra na guerra, a gente vai sempre entrar ao lado de quem? Dos Estados Unidos. Tá? Foi assim na Primeira, foi assim na Segunda Guerras Mundiais.
porque a nossa diplomacia, nossas relações diplomáticas com os Estados Unidos estão mais próximas, talvez em virtude da consolidação da doutrina Monroe, propagada pelos Estados Unidos da América no século XIX. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o governo provisório. Porque assim, foi uma revolução? Não foi, porque o povo nem participou, tá? Mas a monarquia acabou e o governo provisório assumiu o Brasil, e nos próximos 2 anos, ou seja, entre 1889 e 1891, o Brasil é uma república, mas ainda tem uma constituição monárquica. Então, foi criada uma Assembleia Nacional para criar uma Constituição republicana do Brasil. Essa que é a consolidação do regime republicano que eu estava falando para vocês agora há pouco. Tá? Essa que é a ideia de consolidar o regime. É criar uma lei republicana para o Brasil. Beleza? Então tá. E a Constituição de 1891 foi criada e ela estabelecia isso aqui, ó. A Constituição foi criada sob e o Brasil passa a ser, claro, né, uma república, né, uma república, só que o regime é presidencialista, ou seja, é bem parecido, não, é igual o regime americano. Tá? Porque, Rafa, mas tem outro tipo de república? Tem. É a república parlamentarista. Tá? Pois o Brasil podia ter sido um parlamento, uma república parlamentar. Mas o que nós somos? Uma república presidencialista. Hoje, ou seja, o nosso presidente vai ser eleito e ele vai ter que trocar ideia com o parlamento, com o governo, ele vai ter que trocar ideia com o Congresso para tomar as suas decisões. Ele depende do Congresso, tá? Para tomar as suas decisões. Quando você tem uma república presidencialista, você desvincula. O presidente fica ao lado do Congresso e ele apenas executa as leis que saem do Congresso, né? Tanto que o Congresso é o poder de lei, é o poder legislativo. Tá? Então, o presidente fica ali como executor das decisões que vêm do Congresso. Ele sanciona ou veta, né? Uma lei que sai do Congresso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nem precisa falar agora. O regime presidencialista é isso que você precisa saber. E em tese, o federalismo, tá? Porque está na Constituição que os estados teriam autonomia, mas na prática, não. Na prática, esses presidentes brasileiros vão centralizar o poder. Só que são só os 2 primeiros, porque somente os 2 primeiros são militares. Beleza? Os próximos, os civis, que são próximos, assim, os presidentes da República das oligarquias, esses vão dar aos estados a autonomia para eles tomarem decisões. Beleza? Mas, em tese, nos 2 primeiros presidentes, o Brasil é, em tese, federalista, mas, na prática, o Brasil é centralizado nas mãos do presidente. São criados os 3 poderes, o executivo, que é do presidente, o legislativo, que é do Congresso, e o judiciário, formado pelos tribunais. Beleza? Então, o legislativo cria a lei, o executivo executa a lei e o judiciário zela pelo cumprimento da Constituição. Tá? Não existe mais o poder moderador, ele foi extinto. Beleza? O poder moderador que era no Império de uso exclusivo do imperador. Tá? O sistema é bicameral. Então, nós temos uma política bicameral, ou seja, nós temos 2 casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Os senadores eleitos por 9 anos, deputados por 3 anos. Mas o mais importante aí, ó, é esse ponto, que seria a separação entre Estado e Igreja. Essa Constituição laiciza o Estado vai ser laicizado. Na época da Constituição de 1924, o Brasil era um país católico, oficialmente, agora não é mais católico. O Brasil é um Estado laico por essa Constituição. É a primeira Constituição republicana das muitas, né, Constituições republicanas que nós vamos ter. Quer contar? Está afim de contar? Vamos contar, então, quantas Constituições nós temos na República? 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. 6 constituições, somada do Império, nós temos 7 ao todo na nossa história. Então, o Brasil tem 7 constituições, né? A sua história é muita Constituição. Tá? Essa Constituição facilitou a concessão de naturalização para imigrantes. Os imigrantes podiam chegar aqui e virar brasileiros. Isso passava a garantir-lhes direito ao trabalho, direito ao voto, tá? Beleza? Aliás, sobre o voto eu vou falar lá na frente, mas o voto do Brasil
era um voto aberto, tá? Então vamos colocar, acho que eu posso colocar aqui, ó. É porque eu vou falar de novo lá na frente. Então eu vou falar aqui e de novo lá na frente para fazer duas vezes, para ficar bem organizado na tua cabeça. O voto era aberto. O voto aberto. Ou seja, as pessoas não podiam esconder em quem votavam. Entende? Então não tinha sigilo, por isso as pessoas eram controladas. As pessoas tinham medo de votar em candidatos da oposição porque tinham medo de uma represália de determinados políticos no Brasil. Então as pessoas não tinham sigilo ao voto. Sem contar que apenas 9% da população podia votar. 9% da população podia votar. Tá? 9% de cidadãos. A população cidadã brasileira é de 9%, ou seja, apenas homens, tá? Alfabetizados, beleza? Maiores de idade, podiam ser cidadãos do Brasil. Então, homem alfabetizado e maior de idade no Brasil representa 9%. O que não for isso, não é cidadão, tá? Então, se você mulher, não tem cidadania. Mendigos, não tem cidadania. Analfabetos, não tem cidadania. Tá? Beleza? Show de bola? Tá? Então, 9% da população brasileira tinha direito ao voto de acordo com a Constituição de 1991. Do ponto de vista econômico, gente, é preciso lembrar também que a economia brasileira estava muito atrasada em relação às economias mundiais. E aí coube ao ministro Rui Barbosa a estabelecer um plano que aqui chamamos de encilhamento. Vou contar uma história para vocês. Naquela época, o povo brasileiro não tinha futebol para curtir, sabe? O povo brasileiro se divertia com corrida de cavalo. O Santos, por exemplo, que é o mais importante time da história da humanidade, o Santos Futebol Clube não existia ainda, por exemplo, então as pessoas não tinham o que fazer, porque, né? Então o que as pessoas faziam para se divertir? Apostavam e viam a corrida de cavalo, né? E aí, galera, por que eu estou falando isso? Porque naquela época, o cavalo para correr, para sair em disparada, ele era encilhado, ele era preparado, tá? Então associaram o encilhamento do cavalo ao encilhamento do Brasil. Então, vamos preparar o Brasil para que ele possa sair disparado. Então, o encilhamento é a preparação do Brasil para que ele pudesse disparar em direção ao desenvolvimento. Uma analogia com uma tradição brasileira da época de corridas de cavalo. É nós ou não? Beleza? Então, quais são as medidas adotadas pelo governo? Quem fez essas medidas foi o ministro Rui Barbosa, um dos caras mais inteligentes do Brasil, né? Uma vez o Rui Barbosa foi surpreendido por um ladrão de galinha no quintal de casa, né? E aí ele saiu de casa e pegou o ladrão de galinha com a boca na botija. Naquela época criava-se galinha no quintal de casa no Rio de Janeiro, no início do século, final do século XIX. Tá? Aí o ladrão de galinha foi surpreendido pelo dono da galinha, o Rui Barbosa, que era o ministro que ficou responsável pelo plano, né? E o Rui Barbosa ficou enfurecido e falou para o ministro assim: "Ó, seu monstro!" O Rui Barbosa falou para o ladrão de galinha, né? Desculpa. "Ó, seu monstro adigesto, hemifestoférico, por que ousares transpor os umbrais de minha residência? Juro que da próxima vez dar-te-ei com os tacões metabólicos dos meus calçados, tamanha bordoada que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas." Ele falou isso pro ladrão. O ladrão perguntou: "Seu Rui, posso levar a galinha ou não posso?" Né? Ele quis dizer pro ladrão que ia dar uma sapatada na cabeça do ladrão na próxima vez, mas ele demorou meia hora para falar isso. O cara era um gênio, assim, né, com as palavras e tal, era um grande intelectual brasileiro, e ele vai adotar essas medidas aí, que seria conceder crédito para estimular as pessoas a consumirem, né? E ao mesmo tempo produzir dinheiro, porque não tinha dinheiro circulando no Brasil naquela época, sabe? Porque pouco tempo antes o Brasil era um país de escravos, né? Então a ideia é produzir dinheiro, tá? Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque quando você produz muita coisa, o que acontece com o valor dessa coisa? Fica menor, não é? Super oferta, baixo preço. Então, quando você tem muita moeda no mercado, ela tende a se desvalorizar, tá? Então, a ideia é sempre ter uma reserva dessa moeda. Então, a gente chama de lastro, né? Por exemplo, você tem bilhões e bilhões circulando no mercado, você tem que ter bilhões e bilhões guardados, em outra espécie, inclusive, talvez em ouro, por exemplo.
Geralmente lastro ouro. A mesma riqueza que você tem em ouro guardada é a riqueza que você tem em papel circulando. Mas o Brasil não fez isso. Produziu muito dinheiro sem ter o lastro, sem ter a reserva. Tá? Isso é perigoso. Daqui a pouco eu vou te falar por que que é. Tá? O governo também estimulou o surgimento das chamadas sociedades anônimas. O que seriam as sociedades anônimas? São empresas que podem oferecer as suas ações no mercado. Tá? Tipo assim, hoje, vou dar um exemplo, a empresa de Bradesco. Bradesco é uma empresa, Bradesco SA. Bradesco Sociedade Anônima. Se você tem uma grana guardada e você quer comprar ações do Bradesco, você compra um pedaço do Bradesco, correto? Aí, quando você compra um pedaço de uma empresa lucrativa, você tende a lucrar, porque quando você compra um pedaço de uma empresa, você compra um pedaço da empresa, ela vai crescer, suas ações vão crescer. Só que no Brasil houve muita especulação e surgiram muitas empresas fantasmas, tá? Ou seja, as pessoas compravam ações de empresas achando que elas eram de verdade e não eram. Então, isso acabou gerando uma especulação financeira e o plano deu muito ruim. As pessoas começaram a fraudar, ia no banco, pegava dinheiro emprestado para produzir, para criar uma indústria e não criava, aí criava a indústria fantasma e oferecia as ações dessas indústrias do mercado de ações sem que elas existissem. As pessoas iam lá e compravam ações de empresas de mentira e ficavam com papel sem valor nenhum na mão. Inferno, inferno. Esse plano foi um fracasso. Esse plano fracassou e o que ele provocou foi o quê? A superprodução de moeda acabou gerando um consumo muito grande e quando você tem um consumo muito grande, mas a produção não acompanha, porque as empresas são de mentira, o que que acontece? Consumo muito grande e produção não acompanhando. Acontece o aumento dos preços. Então, o encilhamento, que é o plano econômico, que deveria preparar o Brasil para crescer economicamente, acabou virando um verdadeiro fracasso. E o que aconteceu mesmo? Muito alta a taxa de inflação. Sem contar no desemprego, né? Porque as empresas não existem. Se elas não existem, elas não geram emprego. E se elas não geram emprego, elas vão produzir desempregados. Sem contar que como que é uma combinação pior do que essa, uma sociedade, um país cuja economia ela está super inflacionada e com uma população super desempregada, né? É muito sério. Então, o encilhamento deu muito mal, muito ruim mesmo. Beleza? 2 presidentes governaram a República da Espada, o Deodorinho e o Florianinho. Tá? O governo Deodoro foi horrível, foi um governo autoritário, centralizador, já falei. O cara tentou dar um golpe de Estado, mas ele não tinha o apoio das Forças Armadas, até porque uma parte das Forças Armadas nem sequer confiava nele. Ele era um cara, lembra que eu falei? Ele era um cara monarquista do passado. E aí ele não conseguiu dar um golpe, ele tentou fechar o Congresso porque ele não tinha o apoio, né, de grande parte da elite política brasileira. Então, ele começou a tentar, talvez ele quisesse reeditar uma monarquia, talvez ele quisesse implantar uma ditadura. Ele vai tentar dar um golpe de Estado e ninguém embarca na ideia dele. Ele tenta fechar o Congresso e ninguém embarca, o exército não apoia ele e tal. E aí, assim, para piorar, ele sofre uma pressão da própria Marinha, que era monarquista e considerava ele um traidor, porque ele era também monarquista, mas abandonou a monarquia ao proclamar a República. Então, a Marinha fez o quê? A Marinha começou a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, na chamada Revolta da Armada, porque a Marinha tinha um apelido, era a Armada. Marinha e Armada é a mesma coisa. Então, a Marinha se revolta, começa a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, e aí ele pede para sair, porque ele não tem o apoio do Exército, ele não tem o apoio da classe política, ele não tem o apoio da Marinha, ele vai renunciar porque ele estava sozinho. Aí quando ele renuncia, né, ele vai passar o poder para o Floriano Peixoto. Quando o Deodoro renunciou, ele já era um presidente constitucional, porque ele renunciou depois da Constituição. Então a Constituição legalizou o Deodoro no poder, ele teria um mandato de 5 anos, mas ele, antes de completar um ano, ele vai renunciar. Aí, quando assume o Floriano vai governar com mãos de ferro mesmo, centralizando a administração, só que, diferentemente do Deodoro, o Floriano tinha o apoio do Exército, porque ele tinha confiança do Exército há 1000 anos, faz tempo, tá? Sem contar que a classe média gostava dele, porque ele era um republicano, sempre defendeu a República no passado e tal. E os cafeicultores gostavam dele porque ele vai conceder alguns empréstimos, ele vai fazer alguns favores
para a classe de fazendeiros, principalmente os cafeicultores do Brasil, que estavam muito preocupados, né? Porque os cafeicultores estavam com medo do que estava acontecendo no mundo. Meu, nós não vamos vender nosso café, nós precisamos de apoio do governo, então o governo vai, o Floriano vai dar uma força para os caras. Entende? Então, ou seja, ele pega a galera dos militares, porque ele tem a confiança, é tudo truta dele e tal. Né? Tem os profissionais liberais, a classe média que é republicana naturalmente e tal, e que bate, né, essa característica republicana do Floripa é muito forte e isso agrada a classe média. Outra coisa que ele faz também é geração de obras públicas, porque o pobre estava muito lascado desde a crise do encilhamento. Então, as pessoas mais pobres olhavam para o Floriano e falavam, meu, esse cara está gerando emprego e tal. Essa história do Floriano gerar emprego com obras públicas lembra aquele cara lá nos Estados Unidos, nos anos 20, 40 anos depois, né, do Floriano Peixoto, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, ele vai lançar o New Deal, que é exatamente isso, geração de obras públicas para geração de emprego, né? E tal. Você viu que interessante, cara? Você pensa, pô, o New Deal foi alguma coisa inovadora? Não, não foi. O próprio Floriano Peixoto já tinha feito algo parecido no Brasil no final do século XIX, ou seja, 40 anos antes do New Deal nos Estados Unidos. Tá? Ele vai fazer isso. Só que tem um detalhezinho assim, né? O Floriano não podia fazer nada disso. Por quê? Ele nem era para ser presidente. Rafa, por que não? Ó, primeiro, ele era vice. Quando o presidente renuncia, assume o vice. Tá? Você pode até colocar. O Floriano assumiu depois da renúncia do presidente Deodoro. Ele era vice, beleza? Rafa, toda vez que o presidente renuncia, o vice assume. Sim, eu não sou contra isso, não. Tá? Não pense que eu sou contra. É que a Constituição brasileira definia o seguinte, que se o presidente renunciasse antes de completar um ano de mandato, o vice assumiria e convocaria novas eleições. E o que aconteceu? Ele não convocou. Ou seja, o Floriano Peixoto era para governar provisoriamente e convocar uma nova eleição, né, para substituir o presidente que havia renunciado. O fato é que ele não faz isso. Ele governa de forma inconstitucional. Tá? Ele não podia governar. E aí, cara, a Marinha, que odiava a República, falou assim, partiu bombardear de novo. Então, nós temos a segunda revolta da Armada, agora contra o presidente Floriano Peixoto. Tá? A segunda revolta da Armada, dessa vez foi fracassada. O Floriano não renunciou, a Marinha perdeu essa queda de braço com ele, e o Rio de Janeiro foi bombardeado de novo. Só que dessa vez, né? É estranha essa revolta da Armada, porque a Marinha, ao invés de proteger a capital, bombardeia a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Né? Então, dessa vez, a Marinha perdeu essa queda de braço com o presidente Floriano Peixoto e a Marinha saiu bem desmoralizada dessa história. Mas ela não está quieta, não. Ela não se deu por vencida. Por quê? Lá no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, acontece uma revolta federalista. O que é uma revolta federalista? Uma revolta da galera que quer autonomia. Lembra? Eu falei para você no começo da aula. Tem estado que quer ter mais liberdade para tomar sua decisãozinha. E aí o que acontece? No Rio Grande do Sul é forte o movimento republicano lá. Lembra que os gaúchos, desde a Revolução Farroupilha, que eles têm... Você pensa que a República começou a ser falada no Brasil em 1870, mas não esqueça que no Rio Grande do Sul, ainda durante o período regencial, os gaúchos já haviam proclamado 2 repúblicas do Sul. Lembra da Revolução Farroupilha, tchê, que nós estudamos recentemente aí, tá? Então, os gaúchos têm uma histórica, um flerte histórico com a República desde os tempos dos anos 1800, tá? Só que lá no Rio Grande do Sul tinha uma divisão interna. Você tinha 2 grupos, na verdade. Os positivistas, que eram favoráveis ao presidente, tá? Os positivistas. A ala positivista é a ala do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. Essa ala positivista, amores, ela ela é ligada ao Floriano Peixoto, ou seja, os caras falam assim, Floriano, não, pode governar aí com o poder centralizado, você que manda no Brasil e nós estamos juntos, a decisão que você tomar, vamos tomar também, tá? Esses são os positivistas.
que estão no poder há muito tempo já nos Estados Unidos. Tem um cara chamado Júlio de Castilhos, né? Que está ali no poder há séculos. Séculos não, você sabe que eu estou usando uma expressão. Mas fazia tempo que o cara estava no poder. E os federalistas, federalistas, eles eram contra o Floriano. Eles eram mais liberais e queriam que o Estado do Rio Grande do Sul tivesse mais autonomia. Bem fácil, né? Tem uma parte que quer dar mais poder ao presidente e tirar os frutos disso. Tem uma parte que quer pegar o poder para ele no Rio Grande do Sul, que são os chamados federalistas. Os federalistas contaram com o apoio de quem? A Armada de novo, a Marinha mais uma vez. A Marinha vai querer derrubar o cara. Né? O Floriano Peixoto mais uma vez enfrenta uma revolta agora no Rio Grande do Sul, com a Marinha ajudando os gaúchos antiflorianistas, liberais antiflorianistas. Pra você ter uma ideia, os caras criaram uma união entre a Armada, a Marinha e a galera do Rio Grande do Sul, que era contrária ao presidente Floriano Peixoto. Os caras chegaram a tomar a cidade de Curitiba, que é a capital do nosso estado, capital do estado do Paraná. Chegaram a tomar o controle de Curitiba, ou seja, essa Revolução Federalista não se limitou ao Rio Grande do Sul, ela chegou a Santa Catarina e também chegou ao Paraná. No final dessa história, quem vai vencer é o Floriano Peixoto, porque ele estava contando com as Forças Armadas, a Marinha era forte, mas não era tão forte quanto o Exército Brasileiro, que tinha totalmente o apoio do presidente do Brasil. O Floriano Peixoto vai vencer a Revolução Federalista e vai conseguir terminar o seu mandato inconstitucional. Ele vai conseguir terminar o mandato. Mesmo sendo ilegal o seu poder, ele continua o seu mandato. E aí, em 1894, Floriano Peixoto perde as eleições para um candidato civil. Isso eu vou falar para você na próxima aula, não vou entrar em detalhe agora, mas vou te explicar por que esse homem vai perder uma eleição sendo tão poderoso quanto ele é. Agora, esse cara ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Tá? O Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele venceu 2 vezes a Marinha, certo? Ele terminou o mandato presidencial sem poder, tá? E venceu uma revolução do Rio Grande do Sul contra ele, chamada Revolução Federalista, que eu coloquei para você. A história o pintou como um grande marechal de ferro, um cara muito poderoso. Né? E tanto é que ele vai promover a mudança do nome da capital de Santa Catarina, nessa época aí. E a capital de Santa Catarina chamava Desterro e vai se chamar Florianópolis, cidade de Floriano, durante esse período. Mas, enfim, Floriano Peixoto perdeu uma eleição sendo Marechal de Ferro. Como é que o cara que chama Marechal de Ferro perde o poder para um civil que chama Prudente de Moraes? Gente, essa história vai dar o que falar, mas eu falo para você na próxima aula. Beleza, gente? Um beijo, fica com Deus, nosso Senhor. A gente se vê. Tchau, tchau.